Essa foi a primeira visita que foi autorizada, então, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele que também já autorizou os filhos do ex-presidente, né? Não, perdão, na verdade, a defesa que já pediu também essa visita dos filhos do ex-presidente. Então, Renan, Carlos e Flávio também tiveram os nomes ali nessa lista de pedidos e agora aguarda uma palavra final de Moraes, porque no pedido inicial, Moraes tinha feito essa observação, que a defesa não tinha colocado os nomes, né, dos outros parentes, dos filhos que eventualmente poderiam fazer essa visita. Então, a defesa fez o complemento agora e ficamos aí também no aguardo para saber qual vai ser a resposta do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue nessa sala de Estado que você citava, né, uma sala que tem ali ar-condicionado, frigobar, cama, enfim, um armário também, cerca de 12 metros quadrados, desde que foi preso pela Polícia Federal e hoje passou por audiência de custódia. Mecanismo padrão ali para qualquer tipo de preso, para ele também não seria diferente, para averiguar se o cumprimento da prisão preventiva ontem, feita pela Polícia Federal, cumpriu ali tudo dentro da legalidade. A prisão foi mantida, essa audiência foi conduzida por uma juíza auxiliar do gabinete de Moraes, foi mantida a prisão e já homologado no Supremo Tribunal Federal. Esse procedimento anexado, então, ao processo. O que Bolsonaro disse durante essa audiência, né, em um trecho da ata, disse que teve, então, uma espécie de surto causado ali por alguns medicamentos. Teve uma certa paranoia, nas palavras do ex-presidente, de sexta para sábado, por causa de diferentes medicamentos. Isso agora há pouco, inclusive, foi confirmado, né, pela própria equipe médica de Bolsonaro, que emitiu um laudo médico sobre o seu estado de saúde. Disse ainda que teve uma alucinação, de que tinha algum tipo de escuta na tornozeleira, que por isso ele tentou abrir a tampa. Afirmou que tudo isso teria ocorrido por volta de meia-noite, foi quando ele começou a mexer ali na tornozeleira eletrônica usando um ferro de soldar, e que a filha, o irmão mais velho e o assessor que estavam na casa neste momento não teriam visto nada e que depois ele reportou tudo isso para os agentes de custódia. Diz também que não lembra desse surto e que em nenhum momento houve uma tentativa de fuga, que foi inicialmente ali o que foi colocado para o motivo da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A gente segue aqui em frente à Superintendência, Bel, acompanhando as movimentações. Ainda há muitos apoiadores de Bolsonaro por aqui e volta a chover também na capital federal. Chovendo muito aqui em Brasília, dos estúdios da CNN também. Já é noite de domingo, apesar de ser 5 horas da tarde mais 13 minutos, já é noite, Carol. Tá muito escuro nessa parte mais central. Eu e a Carol estamos distantes cerca de 10 quilômetros. A CNN fica bem na região central de Brasília. A Carol está no setor policial sul e dá pra gente ver o quanto está chovendo e nem isso desmobiliza esses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão indo ao longo de todo o domingo, sábado também foi assim, até a Superintendência da Polícia Federal, o trabalho de todos os colegas da imprensa também, todo mundo debaixo d'água fazendo essa cobertura. Carol, canal aberto para suas informações, para as imagens da nossa equipe, parabéns a todo mundo, Rodrigo, Carlão, Carol Rosito, ele Jonas Maia, que estava por aí mais cedo também, equipe da CNN em todas as localidades. Assim como o nosso time de análise, que a gente começa a rodar agora, porque está todo mundo tentando entender o peso dessa imagem que a gente compartilha aqui na tela da CNN. Comigo, neste final de domingo, Yuri Pita e Juliana Lopes, direto de São Paulo, Larissa Rodrigues, direto aqui de Brasília, do meu ladinho. Boa tarde para vocês. Deixa eu começar de mim, Yuri. O jornalismo produz esse tipo de imagem, né? A gente pensa, bom, agora o que ainda tem para acontecer com tantos fatos que já aconteceram da madrugada de sexta para domingo? Eu conversava com Natália, nossa editora-chefe desse jornal que está comigo aqui no ar, e a gente falava, tal, como é que vai ser, né? O nosso jornal acho que vai ser mais de repercussão. E, de repente, Gustavo Uribe entrega para nós essa imagem numa passagem de bastão de um jornal para o outro e que mostra um Jair Bolsonaro pela primeira vez no interior da Superintendência da Polícia Federal, no momento de despedida da primeira visita que ele recebeu de um familiar e o contato que teve com Michele Bolsonaro. E Yuri, ficam muitas dúvidas também no ar, né? Se Bolsonaro
teria permissão para circular pelas dependências da Superintendência da Polícia Federal para além dessa sala de estado onde está determinado que ele passe esses dias durante a prisão preventiva. Yuri, boa tarde. Boa tarde, Isabel, Juliana, Larissa e principalmente quem está conosco aqui nesta tarde de domingo. Chuvosa aí em Brasília, aqui em São Paulo, tempo fechado, mas não sem chuva. E de fato, né, a imagem aí, ela vale por toda a repercussão, a notícia deste domingo. A primeira cena, né, que vemos de rosto ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro, visível ali a fisionomia do ex-presidente, depois de ter recebido a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De fato, esta questão, né, se foi só por depois de receber essa visita que ele pôde deixar esta sala de estado para ir aí até este local de saída para que a ex-primeira-dama pudesse deixar a superintendência da Polícia Federal e daí ele retornou para a sala em que está sob custódia da Polícia Federal e se vê ali ele quieto ali, um semblante um tanto quanto resignado. Também não dá para a gente ficar fazendo muita elucubração ali do que se passa na cabeça do ex-presidente neste momento, mas uma rápida imagem ali e tão surpreendente quanto a imagem que a gente havia visto ontem, antes da decretação da prisão preventiva, mas já com a tornozeleira eletrônica danificada pelo ferro de solda e pela confissão feita pelo próprio ex-presidente aos agentes penitenciários ali, aos funcionários do governo do Distrito Federal que foram verificar o que havia ocorrido com a tornozeleira quando acionou, né, o alarme de violação do equipamento. Esta primeira visita é bastante importante, é a primeira pessoa da família Bolsonaro que tem contato com o próprio ex-presidente. A Jussara Soares estava destacando mais cedo, junto com Gustavo Uribe, que são raros os momentos em que Michele Bolsonaro conversa com jornalistas, prefere fazer divulgações por meio das suas redes sociais, a ver o que ela vai dizer depois desta primeira visita e principalmente depois desta imagem que se vê, um Jair Bolsonaro aparentemente ali resignado com a situação que ele vive neste momento. E Michele Bolsonaro, que estava fazendo eventos no Nordeste do país, estava no Ceará, sábado pela manhã, pegou um avião de volta para Brasília para acompanhar a situação de Jair Bolsonaro diretamente da capital federal, aguardava o momento em que estaria em tete-a-tete com ele novamente. Há a perspectiva também de que os filhos possam visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses trâmites todos já estão em andamento. Deixa eu acionar Juliana Lopes, que se soma também a este plantão de domingo aqui na CNN, no final de semana mais do que agitado, Ju, puxando o gancho disso que o Yuri estava falando, né, e pegando já um pouco daquilo que os advogados vêm trabalhando na tese sobre o que teria acontecido naquela madrugada de sexta para sábado. Eles citam, inclusive, esses fatores psicológicos, né? Essa confusão mental, esse surto, é essa palavra que a gente vê os aliados trabalhando, que a gente vê a própria defesa trabalhando em novo pedido de prisão domiciliar, querendo dizer, inclusive, fazendo referência ao vídeo, que o vídeo é revelador sobre o quanto a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é delicada, né? Fica uma dúvida sobre essas imagens, se Jair Bolsonaro quis fazer questão de acompanhar a primeira-dama, porque talvez havia uma intenção de que houvesse esse registro que a gente compartilha aqui agora, já que as câmeras conseguem capturar esse tipo de imagem, ou se foi algo completamente fora ali do script, do radar, até mesmo da Polícia Federal, Ju. É isso, Isabel, acho que você toca no ponto que é o mais importante nesse momento, porque tem ali quase que uma estratégia, vamos colocar assim, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse momento, que era um momento muito aguardado pelo mundo político, né? A gente está falando sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo. Então, é uma das imagens depois da tornozeleira, né? As duas juntas nesse fim de semana, uma das mais
importantes, né, pensando nos rumos da política, da prisão do ex-presidente. É claro que ainda tem ali uma definição sobre a prisão pelo o plano de golpe, né, que vai ser definido nessa semana, mas é uma imagem muito simbólica, né, pensando no ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem nesse momento na base de apoiadores? Uma tentativa muito clara de fragilizar a imagem do ex-presidente, né? De endossar, inclusive, esse discurso de que ele é um perseguido político, de que não deveria estar preso nesse momento, de que tem a saúde fragilizada. E isso tem um componente político muito forte, se a gente pensar que tem uma tentativa ali dos aliados de preservarem, de alguma forma, esse capital político que pode ser utilizado por alguns candidatos em 2026. Então, é entender exatamente, isso a gente está apurando nesse momento, se ele poderia ter saído dessa cela de fato, se fez ali algum tipo de aceno para quem estava do lado de fora. A gente tem imprensa do lado de fora, tem uma movimentação, inclusive, que está sendo bastante observada pelas forças de segurança do Distrito Federal, mas tem uma tentativa também dos advogados de mostrarem essa fragilidade nesse momento. Por alguns aspectos importantes, né? Num primeiro momento, para pedir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele não fique numa prisão assim que a condenação começar a ser cumprida pelo plano de golpe, ou, né, tem um entendimento ali entre os aliados também do ex-presidente, ou tentar ampliar esse tempo em que ele vai ficar aí nesse local onde nós estamos mostrando, que é a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e não na penitenciária da Papuda, né? Tem todo um entendimento ali de que isso poderia fragilizar para os aliados ainda mais a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, pensando em estratégias políticas e também, de alguma forma, dos advogados, tem esse ponto principal nesse momento. A imagem do ex-presidente, focar nas questões de saúde, mostrar que essa saúde está fragilizada para fazer com que ele fique em casa na prisão domiciliar ou passe mais tempo na superintendência da PF do que, de fato, em outro local, que seria, né, no entendimento ali de quem está de olho onde ele pode ser preso, que seria na penitenciária da Papuda. Então, são esses cuidados que é importante que a gente tenha com essa imagem que a gente está vendo aí na tela, para entender que peso político isso tem e como isso vai ser usado pelos aliados do ex-presidente politicamente e também pelos advogados. Sim, com toda certeza, Carol. A gente está atrás de informações para saber se de fato há uma liberação, que ele possa sair da sala onde ele passou a noite e praticamente o dia todo, com exceção daquele momento em que ele teve audiência de custódia por volta do meio-dia deste domingo, se ele tem essa liberação ou não, né? É preciso entender isso, porque claramente a sala não fica tão próxima ali do local onde a gente fez esse registro. E que fique bem claro, nossa equipe do lado de fora das dependências da Polícia Federal, mas consegue fazer esse flagrante, portanto, dessa despedida de Michele e de Jair Bolsonaro. Quero analisar com vocês também o que foi esse pedido de prisão domiciliar, esse novo pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acionar de novo Carol Rosito, diretamente da Superintendência da Polícia Federal, para ela trazer mais informações para a gente. Carol, também foi uma novidade agora, da última hora, esse novo pedido que está muito interligado a uma nota que a Jussara Soares trouxe para a gente mais cedo também. Tem conteúdos similares, inclusive, da equipe médica que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro já há bastante tempo. Estão basicamente sustentando esse pilar de fragilidade neste momento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem reforçado bastante a partir de agora nos seus pedidos, né? Mais um pedido agora de prisão domiciliar. Vamos lembrar que na sexta-feira, antes da prisão preventiva, a defesa já tinha feito um pedido que no dia seguinte foi negado, então, por Alexandre de Moraes. E, enfim, veio também não só a negativa em relação a isso, mas como a prisão preventiva diante de alguns fatos ali colocados na decisão do ministro, que apontou uma eventual tentativa de fuga por conta da tentativa de tirar a tornozeleira, também a vigília que já estava marcada por Flávio Bolsonaro. Isso tudo acabou
acabou culminando na prisão preventiva, mas agora a defesa apresenta um novo pedido para que Jair Bolsonaro passe a cumprir a prisão dele de maneira domiciliar. Vamos lembrar que estamos aí a alguns dias da conclusão do processo em relação à tentativa, à trama golpista, né? Estamos aí nas fases finais de apresentação de recursos por parte da defesa, mas nesse momento a defesa foca na questão da saúde do ex-presidente, principalmente diante dos argumentos que foram colocados num atestado médico apresentado agora há pouco. Alexandre de Moraes tinha pedido para a defesa, em um prazo de 24 horas, apresentar os argumentos por que Bolsonaro tentou retirar a tornozeleira, e eles colocaram nessa resposta, né, que essa tentativa de Bolsonaro de violar a tornozeleira não tem ligação com alguma eventual fuga e que foi um episódio de confusão mental, supostamente provocada pela interação indevida de medicamentos. Então, o atestado, o boletim médico de Bolsonaro mostrou que o ex-presidente acabou tomando vários medicamentos porque teve orientação de médicos diferentes e isso acabou causando ali uma espécie de alucinação no ex-presidente, né? Foi nesse momento, no sábado ali à meia-noite, que a Secretaria de Administração Penitenciária do DF identificou que o sistema de monitoramento teria ligado aquele alerta de violação. Os policiais entraram em contato, Bolsonaro inclusive contou isso também, que depois que ele cessou essa tentativa de violar a tornozeleira, os agentes da Polícia Federal acabaram entrando e trocando o equipamento. E o boletim médico afirma exatamente isso, que houve uma combinação que pode causar alucinações, desorientação e alterações cognitivas. E é nesse ponto que a defesa reforça o seu pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que haja essa transferência agora da preventiva para a prisão domiciliar. Mas, claro, vamos aguardar, o ministro Alexandre de Moraes ainda não deu um retorno. Só para a gente lembrar também, né, Bel, amanhã a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai fazer uma análise ali da decisão monocrática de Moraes sobre essa prisão preventiva. Então, a primeira turma vai abrir ali, Flávio Dino, presidente, atendeu ao pedido de Moraes, vai abrir um julgamento de 8 da manhã às 8 da noite para que os 4 ministros que compõem a turma deliberem sobre a manutenção ou não dessa prisão preventiva. Volto com você. Vamos destrinchar, então, essa informação que Carol Rosito nos traz, esse pedido de uma nova tentativa, na verdade, da defesa de emplacar uma prisão domiciliar por questões humanitárias. Larissa Rodrigues chega aqui também na nossa repercussão, esse finalzinho de domingo, toda a nossa equipe mobilizada, Lari. Quero te ouvir sobre isso, né? A gente foi lendo, assim que esse pedido chegou aqui pelas mãos da nossa equipe, foi lendo um pouco do que os advogados vinham trabalhando nas teses, né? Carol traz um resumo para a gente. Eu achei interessante o ponto deles usarem o vídeo em uma tentativa de argumento favorável à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um momento que eles falam assim, e de fato o vídeo juntado pela SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária que fez, portanto, essa primeira análise sobre a questão da tornozeleira, foi uma representante desse órgão que foi até a casa de Bolsonaro durante a madrugada. E aí, voltando para a frase, né, eles falam assim, a defesa de Bolsonaro. E, de fato, o vídeo juntado pela SEAP demonstra não só a integridade da pulseira da tornozeleira, mas também o peticionário com fala claramente arrastada e ainda confusa. Então, para a defesa, eles estão puxando o vídeo em uma tentativa de mostrar que, na verdade, o vídeo não desfavorece, mas sim pode ser usado como argumento sobre essa questão de saúde de Jair Bolsonaro. Larissa, boa tarde. Tudo bem, Bel? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Ontem, né, a gente trouxe essa informação de quanto a defesa, diante do que aconteceu,
iria mudar a estratégia. O que eu ouvi ontem, durante todo o dia, hoje pela manhã, é que a defesa teria sido pega de surpresa, digamos assim, com as imagens existirem. Num primeiro momento, quando envia uma nota ali, até a nossa Jussara Soares, ontem, logo depois da prisão, a defesa não citou nenhuma vez a questão da tornozeleira, tentando se apegar ali na linha estratégica, digamos assim, de que, de fato, o que importava era a convocação daquela vigília, de que seria uma perseguição ali até religiosa por parte do ministro Alexandre de Moraes. Quando as primeiras notícias de ontem à tarde vão surgindo que Bolsonaro teria confessado, de fato, ter tentado romper, violar a tornozeleira eletrônica, a defesa começa a calcular o que era possível fazer diante daquilo. E a gente viu até como se fosse repasse ali para parlamentares do PL, considerados ali outros do centrão bolsonaristas, de qual seria o discurso a partir dali. De um surto psicológico, de que Bolsonaro não estaria bem. Hoje pela manhã começaram também alguns parlamentares a ir às redes ou falar com a imprensa dizendo que ele teria escutado vozes para poder romper a tornozeleira eletrônica. E aí a gente vai vendo como a defesa foi construindo essa narrativa diante do que estava acontecendo após a divulgação do vídeo de Bolsonaro. Hoje pela manhã os médicos conversam com o ex-presidente antes mesmo dele passar pela audiência de custódia, e aí o ex-presidente presta uma espécie de depoimento ali, diz o que teria acontecido e tenta se justificar. Terminando todo esse processo até agora, da resposta da defesa, tinha sido dada 24 horas para a defesa se posicionar sobre a tornozeleira eletrônica, e aí vem essa resposta da defesa batendo mais uma vez na tecla de que Bolsonaro não estava bem, de que Bolsonaro teria ali, por conta de vários remédios que usa, misturado remédios e embasado numa espécie de boletim médico da própria equipe que acompanha Bolsonaro. Até falando ali, é muito importante destacar isso, que essa equipe multidisciplinar que atende Bolsonaro diz que o remédio que foi prescrito não seria de conhecimento dessa equipe, numa tentativa também de dizer que não teria como saber que aqueles episódios, seja de surto, como a defesa tenta falar, ou mesmo de alguma confusão mental, enfim, aqui a gente não é especialista em saúde, então não nos cabe fazer esse tipo de análise, mas a gente vem trazendo a estratégia que é colocado nisso. Então, a defesa ela usa até do argumento médico para tentar, então, argumentar e produzir essa estratégia num pedido, mais uma vez, de que Bolsonaro volte para casa. O que eu ouvi, inclusive, ali do PL hoje é que não se descarta também um pedido para um atendimento no hospital, que ele passe de alguns dias no hospital, todas as tentativas de tirá-lo dessa sala que foi montada, dessa prisão, ali na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. Bel. A gente viu o comportamento dos aliados ir mudando, em relação à defesa que eles faziam do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse episódio. E, Yuri, quero te ouvir também, É claro que vai depender de quais vão ser os próximos passos e o teor das próximas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Conversando com alguns juristas mais cedo, se levantava, por exemplo, a possibilidade de uma junta médica que não é formada pelos médicos da equipe original do presidente Jair Bolsonaro, para dar esse caráter de independência, se levantar essa possibilidade dele ser analisado, eventualmente passar por algum exame, para a gente entender cientificamente também o que teria acontecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa madrugada de sexta para sábado. Mas fica muito claro para onde a defesa está apontando nesse momento em que também estamos na iminência do chamado trânsito em julgado. Sempre bom a gente nortear quem está acompanhando a gente. Essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado, ela não acontece no âmbito da ação penal no qual ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão, Yuri. Mas a gente estava na iminência de ter um desfecho também, ainda estamos. O prazo para os recursos se encerra, tanto de Bolsonaro quanto dos outros réus condenados agora do núcleo crucial, se encerra nesta segunda às 23h59.
Esse é um lembrete sempre importante desde que foi decretada esta prisão preventiva, que tivemos, né, acesso a essa informação, Isabel. Se dependesse apenas do que está ocorrendo na ação penal pela qual Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos, ele poderia estar na mesma situação que outros réus condenados na mesma ação pelo mesmo núcleo, como, por exemplo, o ex-ministro Augusto Heleno, que sexta-feira foi flagrado pela nossa colega Cristiane Norberto numa quadra aí em Brasília, fazendo a sua rotina de exercícios, e disse que apenas estava esperando ser pego, eles me pegarem, fazendo menção às autoridades quando ocorresse o trânsito em julgado da sentença de Augusto Heleno, ou mesmo o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que já passou por uma outra preventiva lá no 8 de janeiro de 2023 e por aí vai. Toda esta situação que Jair Bolsonaro está enfrentando agora diz respeito ao outro inquérito, a outra investigação, aquela de coação da Justiça, que envolve o filho, o terceiro filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e sua atuação nos Estados Unidos. Isso é crucial, é importante a gente entender esta diferença, porque não houvesse esta outra investigação e não houvesse a sucessão de medidas cautelares que foram colocadas gradativamente pelo ministro Alexandre de Moraes, primeiro restrição de horário de circulação, depois a restrição de circulação propriamente dita com a prisão domiciliar, e agora com este dano à tornozeleira eletrônica, à prisão preventiva, Jair Bolsonaro poderia estar circulando livremente à espera do trânsito em julgado da ação penal. E tudo isso que a Lari estava trazendo para a gente, dessa estratégia jurídica, também tem um quê de estratégia política. Muito da defesa de Jair Bolsonaro por seus apoiadores em relação a todo esse processo no Supremo, além de apontar o que chamam de perseguição política, um dos argumentos para isso é justamente o estado de saúde, a fragilidade da saúde de Jair Bolsonaro. Sempre vista do ponto de vista, sempre colocada, né, apresentada do ponto de vista fisiológico, digamos assim, fazendo uma separação que não é correta, tampouco, né, como a Larissa colocou, nenhum de nós aqui é especialista em saúde, então estou fazendo aqui uma simplificação, sempre as questões de saúde muito atreladas às consequências da facada que Jair Bolsonaro sofreu em 2018, na campanha eleitoral da qual saiu vencedor, aquela facada ocorrida em setembro de 2018, tudo que foi colocado em relação à saúde de Jair Bolsonaro dizia respeito a este ato da facada, da tentativa de assassinato, das consequências de toda a série de cirurgias que ele sofreu. Em nenhum momento, os seus aliados colocaram alguma fragilidade do ponto de vista de integridade das suas faculdades mentais ou de qualquer tipo de surto ou qualquer tipo de situação em que ele estivesse fragilizado do ponto de vista da sua saúde mental, a ponto de perder ali, né, a clareza dos seus atos e cometer uma imprudência como essa que justificaria, segundo a maioria dos juristas que a CNN tem ouvido, justificaria o pedido, a determinação da prisão preventiva. Então, quer dizer, também tem um impacto político passar a colocar essa situação de também uma fragilidade do ponto de vista de saúde mental em relação ao ex-presidente e nesse contexto de expectativa para o início da execução da pena da trama golpista e de toda a expectativa para a organização do campo da direita que vai enfrentar a candidatura à reeleição do presidente Lula, o caso ele não seja candidato, embora esteja colocado aí como candidato à reeleição, quem ele venha a indicar. E é interessante, né, ouvindo vocês, o quanto há um alinhamento nesse momento, Ju, do que está falando a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito numa linha de raciocínio que a gente já vinha acompanhando, principalmente no início deste domingo, de aliados com essa teoria que eles estão levantando e que aparece no pedido da prisão domiciliar de um surto que teria acontecido por conta dessa combinação desses medicamentos, um desses medicamentos que Bolsonaro não estaria usando antes, mas foi recomendado nos últimos dias por uma médica. Então, os aliados já falavam isso, a defesa traz isso
E a nota dos médicos vem ao mesmo tempo que a manifestação da defesa e com conteúdos também que estão ali casando entre si. Então, isso mostra o quanto essas três frentes, a frente médica, a frente jurídica e a frente política, estão trabalhando por um alinhamento nesse momento diante da situação de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ju. E a gente foi acompanhando, Bel, essa construção, né, desse discurso, desde a prisão, né, a transferência de Bolsonaro de casa para a superintendência, para essa cela na Polícia Federal, até agora essa resposta da defesa, que teve um tempo ali, né, para fazer essa elaboração e agora vem explicando essas questões para mais um pedido de prisão domiciliar. Se a gente for lembrar, né, foi nas primeiras horas desse domingo, como você citou, e até ontem um pouco à noite, que os aliados do ex-presidente falavam em surto, né? Aquilo não estava ainda colocado ali explicitamente pela defesa, mas começaram a falar sobre um surto, sobre essa condição psicológica mais frágil. Tivemos Bia Kicis, inclusive hoje mais cedo, falando que ele teria desconfiado de uma escuta, a instalação de uma escuta nesse equipamento, na tornozeleira eletrônica. E aí depois a gente tem essa colocação, né, oficial da defesa, fazendo uma amarração de todos esses pontos. E aí, ligando com o que o Yuri está trazendo, não tem como a gente fazer essa separação desse discurso político, né, dessa estratégia política, com essa estratégia da defesa antes mesmo do começo da condenação, né, do cumprimento da condenação pela trama golpista. Isso tem uma amarração política muito forte. Já tinha ali, se a gente pensar no começo do ano, algumas questões que eram debatidas nesse sentido por integrantes do PL, por exemplo, com quem eu conversei, de jogar para frente, fazer uma projeção sobre esse ano de 2025 e pensar como é que a gente vai lidar quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pelo andamento do julgamento, for preso realmente. Como proteger esse capital político? Como fazer com que ele ainda seja lembrado, ainda que esteja preso, né? Por isso essa imagem de hoje é tão forte, né? Porque pensando que ele pode estar num outro local onde não vai ser visto, isso acaba sendo muito forte, né? A imagem que vai mostrar ali, que vai marcar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tudo isso de imagem, né, de discurso, do que coloca a defesa, da argumentação sobre a fragilidade psicológica e de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem muito do componente político. Já tem tempo que o PL está pensando sobre como eles agiriam nesse momento aí específico, em que Bolsonaro seria preso e seria preciso, né, seria importante fazer um planejamento sobre a proteção desse capital político, desse legado que ele vai deixar para um candidato de 2026. Então, está tudo casado, né? Os argumentos da defesa, da equipe médica e também a estratégia política para tentar proteger o máximo possível, ou pelo menos mostrar o máximo possível da imagem do ex-presidente, porque a partir do momento que ele estiver recluso, ele não vai conseguir fazer a articulação política que ele estava fazendo até aqui, chamando gente, né, chamando grupos políticos para visitarem ele nessa prisão domiciliar, para que ele desse a chancela, a bênção para as eleições, para as candidaturas de 2026. Não será possível consultá-lo, né, de forma tão facilitada sobre as eleições de 2026 e alguém vai ter que herdar esse capital político. Então, sim, tem uma estratégia política que foi sendo construída e é muito interessante fazer essa observação e essa análise política nesse fim de semana, porque essa estratégia está sendo construída desde o momento que ele foi transferido ali do condomínio até a sede da Polícia Federal. Não à toa, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão se reunindo a todo momento, em pleno domingo. Os grandes nomes ali dos quadros do PL estavam juntos na casa de um deles, debatendo essas conjecturas todas. Claro, tem muito da situação atual de Jair Bolsonaro, mas tem muito também do que precisa ser trabalhado de eleição, do ponto de vista de eleição para 2026. Só dois adendos aqui, antes da gente chamar nosso convidado. Ele, Jonas Maia, nosso setorista de Polícia Federal, nos conta aqui onde que é essa sala de Estado para a gente entender essa imagem.
a sala de Estado, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite na Superintendência da Polícia Federal, fica no térreo mesmo, que é de onde a gente tem essa visão que o nosso cinegrafista Carlão capturou, à direita. É um corredor à direita, no térreo ali, bem próximo, então. É essa sala que vocês conferem que a gente estava citando para vocês. Tem TV, tem armário, tem ar-condicionado, uma cama de solteiro, um frigobar. É, portanto, nessa localidade que o ex-presidente Jair Bolsonaro está, neste momento, na Superintendência da Polícia Federal. E pelo flagrante que a gente trouxe, ao menos momentaneamente, ele saiu dessa localidade para ir quase que na porta se despedir da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele também recebeu a médica, uma das integrantes da equipe médica dele, Carol Rosito, nos alerta aqui, que ela também já deixou a Superintendência da Polícia Federal neste momento. Vamos continuar, claro, repercutindo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a audiência de custódia realizada neste domingo, ele alegou ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. É justamente isso que a gente estava conversando, que aparece nesse pedido de domiciliar feito pela defesa agora à tarde. A prisão preventiva foi, então, mantida e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente mergulhar numa análise também jurídica sobre este assunto. A gente conversa agora com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Álvaro Jorge. Professor, obrigada por nos atender em pleno domingo. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Prazer estar aqui com você, com a CNN. Professor, vamos lá tentar entender e nortear quem está acompanhando a gente nessa cobertura especial desde as primeiras horas do sábado. A defesa acaba de apresentar um novo pedido de prisão domiciliar, usando o vídeo da tornozeleira como um argumento favorável a uma situação de fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que tem viabilidade esse argumento da defesa junto ao ministro Alexandre de Moraes? Olha, o argumento ele é possível e o que ele tem de diferente é que agora, na dinâmica das coisas, esse passou a ser um ônus da defesa. Quer dizer, passou a ser um ônus da defesa demonstrar que aquele tentativa de rompimento lá não, vamos dizer, não se deu dentro do contexto de uma tentativa de fuga, coisa parecida, e sim por conta de um surto ou coisa parecida. A dificuldade, que é um pouco do que vocês estavam discutindo antes aqui, é que você, vamos dizer, você precisa alinhar essa estratégia política e a estratégia jurídica de alguma forma, e a estratégia médica até, se a gente puder dizer assim, porque, na verdade, se você tem a afirmação, né, da defesa de que você tem uma pessoa, né, convalescendo, com uma série de problemas de saúde, e agora, em cima desses problemas de saúde físicos, ainda vem problemas psicológicos, isso tem um impacto na frente política que deve estar sendo também avaliada, né? Então, sim um argumento possível, ele vai ser levado pela defesa, vai ser analisado. Eu acho que em algum momento, né, será necessário para essa questão específica e mesmo para frente, para se decidir como será o encarceramento do presidente. Ele deve sofrer perícias médicas, né, para que se entenda o real estado de saúde dele, com uma perícia independente. Acho que a defesa já deixou, né, muito claro o seu entendimento sobre a situação de saúde do ex-presidente, mas eu acho que o tribunal agora, para se sentir, vamos dizer, confortável com qualquer alegação, deve buscar o amparo de uma perícia independente. Yuri Pita tem uma pergunta também, professor. Obrigado, Isabel. Boa tarde, Álvaro. Sempre um prazer falar contigo. Queria mergulhar justamente nesse ponto de se ter avaliações, perícias independentes para isso. Quem determina isso? É o próprio Supremo? Isso pode ser reivindicado pela defesa ou a Procuradoria-Geral da República, que tende a ser chamada também para esses posicionamentos? Como é que funciona? Como é que é o trâmite disso? E, de novo,
como estamos aí na iminência, né, de se ter a execução da pena da ação penal pela qual Jair Bolsonaro foi condenado, e esta prisão preventiva é do outro inquérito, né, do inquérito da coação no curso do processo, o quanto, de novo, uma questão pode influenciar a outra na determinação da execução da pena, o quanto todo este processo de perícia clínica das condições de saúde e até do estado psicológico do ex-presidente pode ser decisivo para o cumprimento da pena na ação penal 2688. Yuri, boa tarde, prazer em estar falando novamente contigo. De fato, como vocês apontaram, você tem dois processos diferentes. E acabou que nesses dois processos distintos, a gente passou a ter duas questões médicas separadas. Uma questão, vamos dizer, física propriamente, né, os efeitos decorrentes da facada, etc., que aí a defesa está mirando já no cumprimento da pena definitiva. E uma questão agora psicológica, psiquiátrica, eventualmente, que serviria como pano de fundo para explicar o porquê, né, da eventual violação da tornozeleira. Então, agora a gente junta duas questões médicas que vão precisar ser analisadas, evidentemente, mais rápido possível, e talvez até em conjunto, porque, como já foi extensivamente dito aqui, daqui a pouco o trânsito em julgado da ação do golpe vai ocorrer, e aí vamos precisar determinar, o Supremo vai precisar determinar para onde o ex-presidente será encaminhado. Se vai ficar em casa, se vai para a penitenciária, se vai para alguma outra instalação. Essa perícia, né, no meu entender, deve ser solicitada pelo Supremo, porque você já tem dentro do processo o argumento da defesa, inclusive com laudos, né, médicos, indicando qual é a visão dela e qual é o sentimento da defesa em relação à impossibilidade dele não ficar em prisão domiciliar por conta do risco à saúde. Então, agora o Supremo pode determinar que um terceiro, né, chamar uma junta médica, chamar um perito médico lá para fazer essas análises, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico, para já encaminhar não só essa questão da prisão preventiva agora, para ver se eventualmente muda esse regime ou não, como para saber como é que deverá encaminhar a decisão de cumprimento da pena definitiva. Sim, tem dois pontos também, né, professor? A gente ainda vai precisar ouvir o próprio posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Não custa lembrar que ontem houve uma determinação nesse sentido do ministro Alexandre de Moraes, 24 horas para a defesa e depois período igual, mais 24 horas para a PGR, e a perícia da própria tornozeleira, que ainda vai ser concluída. A gente teve acesso ontem a um relatório em simultâneo com a divulgação do vídeo e que traz muito essa questão sobre o surto que teria vivido o ex-presidente da República de sexta para sábado, mas ainda não tivemos a integralidade, digamos assim, para entender. São detalhes, mas que importam, né, professor? Entender se ele soldou novamente, se ele chegou a tirar essa capinha, se grudou novamente ali com outro tipo de trabalho, com a própria solda que utilizou, se não, isso tudo a perícia vai dizer. E, ao mesmo tempo, professor, amanhã também temos a primeira turma do Supremo Tribunal Federal com uma tendência muito forte de referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo aquilo que a gente vem capturando aqui no bastidor, principalmente com os nossos analistas jurídicos. O plenário virtual vai ser aberto às 8 horas da manhã e, pelo que a gente tem de coerência lógica daquilo que foi colocado durante todo o processo dos ministros da primeira turma, é muito provável que haja esse referendo das decisões do ministro Alexandre de Moraes, professor. O histórico da turma, né, vem sendo nesse sentido, né, de confirmar as decisões do ministro Alexandre. Até ontem eu mencionava para o Yuri que no início da manhã de ontem estava todo mundo meio confuso com essa história de que essa prisão poderia decorrer da convocação da tal da vigília, né?
o que depois se comprovou que não era isso, né? Não era apenas esse elemento que estava em jogo. Então, no processo criminal, uma questão fundamental de natureza constitucional é que você deve oferecer ao acusado o devido processo legal. Isso importa em dizer que a defesa tem o direito de produzir todas as provas possíveis para demonstrar os pontos que ela está afirmando aí. E, evidentemente, essas coisas são sutis, mas podem fazer muita diferença. Quer dizer, um argumento que, de alguma forma, vem aparecendo, tanto na defesa, mas quanto também por diversos aliados políticos do presidente, é dizer o seguinte: será que o presidente imaginava, o ex-presidente imaginava que seria possível, vamos dizer, tentar violar a tornozeleira sem que ninguém ficasse sabendo, sem que isso pudesse piorar essa situação? Será que isso não indicaria, de fato, uma sensação de abalo psicológico ou coisa parecida? É para isso que, vamos dizer, as perícias e a análise médica vão servir, justamente para tentar entender esse quadro aí que é complexo. Mas, para já, né, considerando que há um conjunto de probatório, né, de questões que foram analisadas detalhadamente pelo ministro, e o fato que se tem é a tentativa de violação dessa tornozeleira, e com a confissão do próprio presidente de que o fez, é muito provável que haja uma confirmação dessa medida, a não ser que, talvez entre hoje e amanhã, apareça algum dado novo do ponto de vista psicológico lá que leve essa análise para uma outra direção. Mas o provável é que se mantenha essa decisão. Yuri. Obrigado, Isabel. Álvaro, ainda seguindo, né, nesses próximos passos do ponto de vista jurídico, começando a execução da pena, seja lá qual for a decisão que o Supremo tome para a forma como Jair Bolsonaro vai cumprir. Outros réus também vão cumprir as suas penas, outros réus desta mesma ação penal, e entre eles há os mais variados perfis, pessoas mais velhas do que Jair Bolsonaro e que eventualmente possam ter questões de saúde, pessoas mais jovens, etc., cada um com o seu perfil. A minha dúvida é: toda essa situação envolvendo Jair Bolsonaro e o fato de terem outros réus, isso pode de alguma forma ser levado como um comparativo pela defesa para tentar um relaxamento? E qual é o prazo que a defesa tem para se tentar buscar relaxamentos ou demandas para esse cumprimento da pena? Se existe algum prazo pré-determinado ou não? Tão logo comece a execução da pena, a defesa já poderia fazer os seus pedidos ao Supremo Tribunal Federal buscando alternativas para o cumprimento dessa pena. Repara que a defesa do ex-presidente já fez, né, já apresentou esse pedido de cumprimento da pena definitiva em regime domiciliar. O que vale como regra geral aqui é a história da individualização da pena. Cada um deve responder na medida da sua culpabilidade e depois cada um vai ter o seu regime de cumprimento de pena baseado nas características pessoais de cada um. Então, como você bem adiantou, tem gente que tem comorbidade, tem gente que não tem comorbidade, e o tratamento vai ter que ser individualizado. Acho que não vai ter uma regra geral que aponte, olha, como o ex-presidente tem comorbidade, eu também deveria ter direito a uma prisão domiciliar, se esse fosse o caso, ou vice-versa. Eu acho que não é assim que o Supremo analisará, vai analisar caso por caso, e em cada um deles vai ter que ser provado, né, aquela condição médica que levaria à necessidade de um tratamento especial. E isso vai ser apresentado ao Supremo na medida em que essas questões apareçam, né? Acho que até o momento não apareceram e propriamente, né, alguma outra, além do caso do presidente, alguma outra questão que seja contundente, que demonstre uma necessidade específica de tratamento de saúde, mas na medida em que essas questões apareçam, a defesa pode apresentar a qualquer tempo uma reivindicação para um tratamento, um relaxamento e assim por diante.
Não custa lembrar um paralelo que até os aliados fazem com o processo do ex-presidente Collor também. Ficou em presídio em Maceió por cerca de uma semana e depois conseguiu a domiciliar. A gente ouve muito esse discurso também de comparação entre as situações, por mais pormenores que cada uma delas tenha, mas os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro gostam de lembrar o caso do Collor também. Professor, muito obrigada por estar com a gente. A gente agradece a participação do professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Álvaro Jorge. Até uma próxima. Um bom restinho de final de semana para o senhor. Isabel e Yuri, foi um prazer. Bom resto de fim de semana para vocês também. Obrigada, Yuri. Já te aciono de novo. A gente vai movimentar a nossa reportagem aqui na capital federal novamente com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente comentava sobre isso, a oposição está se mobilizando, está se reunindo e está tentando avançar também com o projeto da anistia no Congresso Nacional. Hoje, aliados estiveram na casa do líder da oposição, o deputado Zucco, e a bancada do Partido Liberal também convocou para amanhã uma reunião com o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto. Cristiane Noberto vai trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Cris, bem-vinda. Oi, Bel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois dessa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação, especialmente do entorno dele, é de que isso dá mais munição para movimentar aquele projeto da anistia, né, que concede a anistia aí, portanto, para presos políticos e também aquelas pessoas do 8 de janeiro. Nesse sentido, a expectativa, então, portanto, é de que a oposição possa voltar a apostar nessa pauta aí a partir desta semana. A gente lembra, inclusive, num contexto muito próximo, de que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, tentaram pautar essa proposta, inclusive tendo ali obstrução das votações na Câmara dos Deputados. Tem aquela cena, né, onde os deputados subiram ali, né, na bancada principal, né, sentaram na cadeira de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, justamente tentando fazer com que essa pauta avançasse, mas justamente por conta da pressão nas redes sociais, acabou tendo que recuar, voltando outras matérias de mais apelo social. E aí agora, né, justamente com esse cenário todo, a avaliação é justamente essa, de que há mais força para que possa, então, avançar com essa proposta novamente. Como você já estava dizendo, hoje teve um almoço na casa do deputado Zucco, onde ele recebeu ali lideranças do PL, né, Partido Liberal, e também outras lideranças próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente com o intuito de avançar, né, tentar avançar aí com essa proposta, ver como é que vai ser, então, os próximos trâmites dentro da Casa Legislativa para avançar com esse texto. Há ainda uma reunião marcada amanhã na casa do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, justamente com o intuito de ter mais unidade, né, com relação a essa pauta, fazer com que esses partidos de direita, né, e do Centrão também, que são mais ligados ao ex-presidente, possam, então, de fato, avançar aí durante essa semana e ter essa coordenação, né, de discurso para que, de fato, consigam avançar aí com esse texto, essa proposta. A gente lembra também, inclusive, que ontem à noite teve uma vigília aqui na frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, liderada ali pelo filho dele, senador Flávio Bolsonaro, no qual ele disse, inclusive, que precisava ter mais unidade, que a direita não podia ficar omissa, né, e precisava, então, portanto, avançar com esses temas para que pudesse ter uma diferença, né, então, voltar aí com essa proposta da anistia. As lideranças da oposição já começaram a sondar outros partidos justamente para viabilizar essa votação. E o próprio deputado Zucco, anfitrião hoje, falou com a imprensa logo depois, dizendo que a tendência é de que o assunto ganhe mais prioridade agora nos próximos dias. A gente separou um trechinho dele falando disso e a gente acompanha agora. Estamos conversando sobre a pauta de terça-feira e quarta-feira. Já mandei uma mensagem para o presidente Hugo Mota, já era a intenção da gente pautar a anistia, agora cresce de importância.
para que a gente possa mostrar para a sociedade uma ação que já ocorreu em outros momentos. E teve mais reunião neste domingo, depois do encontro na casa do líder da oposição, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, afirmou que a pauta da reunião da bancada do PL já está definida. Olha só o que ele disse. Estamos aqui solidários e traçando estratégias para que nós possamos enfrentar de uma vez por todas o projeto da anistia na Câmara para fazer justiça ao presidente Bolsonaro e a todos do 8 de janeiro. A pauta da reunião de segunda-feira, amanhã às 14 horas, sem dúvidas nenhuma, será a anistia, a principal delas, entre outros assuntos de estratégias que nós vamos enfrentar daqui em diante com a prisão em regime fechado do presidente Bolsonaro. Larissa Rodrigues, vem para cá. O líder Sóstenes, o líder Zucco estão nesse mesmo discurso, né? Estão se reunindo, estão acertando as pontas em relação a essas estratégias. Agora, tanto a oposição quanto o governo têm temores em relação a esse PL da anistia. A gente voltou com essa pauta, era dosimetria, agora voltou a anistia e a gente sabe que elas têm diferenças significativas entre elas. Qual é o medo do PL, que é justamente o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro? Lari? Bel, dá para dizer que o PL teme a dosimetria e não a anistia, é isso. Por que a gente vai fazendo essa diferenciação aqui para quem está em casa acompanhar com a gente? Desde o início, há mais de 2 anos, há quase 3, né, o PL tenta esse projeto, levar adiante esse projeto que seria para anistiar tanto aqueles que estavam lá presencialmente no 8 de janeiro e destruíram as sedes do governo aqui em Brasília, mas especialmente que entrasse no meio dessa anistia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quando se tenta avançar com o texto na Câmara, vem o deputado Paulinho da Força e vem tentando, inclusive, rebatizar de fato esse projeto de PL da dosimetria, ou seja, que ia diminuir as penas dos que estavam no 8 de janeiro, mas até então sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, com a prisão do ex-presidente, o que a bancada do PL na Câmara dos Deputados tenta fazer? Voltar com a anistia. Ou, se for uma dosimetria,